promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos séculos o seu amor, firme nas promessas de Jesus. Vamos começar com uma introdução dizendo que é o livro, e logo depois da oração nós vamos começar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Recebe nossa oração, que esse estudo, Deus, possa vir trazer algum tipo de esclarecimento a este livro, que é um livro que nos garante vitória. Ela nos revela as vitórias, ó Deus, vinda de Ti. Fica, Pai, conosco, esteja com meus irmãos de Colinas, com meus irmãos da Igreja Batista Esperança e com todas as pessoas que vão ouvir esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui no intuito de trazer para vocês uma palavra a respeito de Apocalipse. E existem muitas vezes uma preocupação na leitura de Apocalipse, achando que não se vai entender aquilo que está lendo. Então as pessoas evitam de ler Apocalipse, ou leem e não compreendem. Eu espero que vocês estejam tendo paciência em assistir esses meus vídeos. Fui alertado algumas vezes em relação à duração desses vídeos, mas eu creio que é de cunho diferente. Estou fazendo apenas um vídeo de mensagens positivas ou para te animar em alguma coisa, mas é de cunho evangelístico e doutrinário. Como hoje, por exemplo, eu vou falar a respeito de Apocalipse. Poderia falar de forma bem sucinta, mas não iria alcançar o objetivo. Este vídeo quero trazer o que significa Apocalipse e o respeito da visão do vencedor. Apocalipse 1:1. Eu fico fascinado com o estudo do livro de Apocalipse e também a respeito da volta de Cristo. O único problema para mim é que eu fico tão fascinado, e como eu já amo o evangelismo, falar do amor de Cristo fica ainda mais, fica mais aguçada essa vontade. Mas não desvio de forma alguma do propósito de Deus para a minha vida, que é pregar o Evangelho de Cristo. Percebido que para muitos o livro de Apocalipse é um livro tenebroso. Já ouvi pessoas dizerem várias coisas a respeito dele, como leio, mas não entendo nada, não gosto de ler o livro de Apocalipse, por ser muito complicado, tenho medo de ler o livro de Apocalipse. Para quem não sabe, o livro de Apocalipse é um livro que fala a respeito de vitórias. Então podemos dizer que é um livro de vitória, sim. A palavra Apocalipse significa revelação, e o autor do livro afirma que é uma revelação de Jesus Cristo. As pessoas não sabem, mas o livro é um desvendamento daquilo que estava oculto e que Jesus deu a conhecer sobre o que aconteceria aos crentes a quem o livro foi escrito. E também sobre a consumação da história, a vitória de Jesus. O livro de Apocalipse é a mensagem transmitida por Jesus para os crentes por meio das suas dificuldades. Para isso, o Senhor Jesus veio apresentar como eternamente vitorioso e desta forma encoraja os crentes de todas as épocas, até a sua volta. Ele encoraja você a lutar porque você é vitorioso em nome de Jesus. Você sabe quem é o autor? É apresentado como João, servo de Jesus Cristo, irmão dos cristãos da Ásia Menor e companheiro dele em suas aflições. O livro de Apocalipse foi escrito mais ou menos nos anos de 90 depois de Cristo, quando os cristãos estavam sendo perseguidos pelo imperador Domiciano. Uma das coisas que deixa muitos confusos é que a linguagem usada em Apocalipse é com muitos símbolos. Era uma linguagem comum entre os judeus na época em que João escreveu. Os cristãos conheciam e entendiam os símbolos usados no livro. E por isso,
A mensagem era clara apenas para eles. Para que se possa entender o Apocalipse, é necessário que tenha a chave da sua interpretação. Com ela podemos desenvolver o segredo de Apocalipse para nossa edificação, encorajamento, motivação e estímulo. Ele não é assombroso, ele não é dificultoso, pelo contrário, ele é um estímulo para aqueles que já receberam Jesus como Salvador. Paulo fala em 2 Coríntios 2, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo e com sinceridade, como Deus, na presença de Deus. Sabe, muitos estão usando a palavra de Deus para se aproveitarem e tirarem proveito dos neófitos na fé, ou simplesmente daqueles que estão já há muito tempo na igreja, seguindo o Evangelho, mas erram em não conhecer a Escritura, como diz o próprio Jesus Cristo. Errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Se você não conhece a Escritura, você não conhece o poder de Deus e você não terá esperança. A mensagem do livro, corretamente interpretadas, ajudarão o povo de Deus a viver a vida cristã fiel e corajosamente em todas as circunstâncias, na caminhada perseverante neste mundo, certo da vitória final e do bem no universo. Vamos lá para uma rápida aprendizagem de como interpretar este livro, que para que muitos é um livro misterioso e desinteressante de ler. A chave da interpretação do Apocalipse consiste na conjunção de dois critérios. Ter o conhecimento do livro foi escrito em linguagem apocalíptica. Era comumente usado pelos escritores judeus desde o Antigo Testamento. Ter conhecimento dos sentidos dos símbolos usados por João e conhecimento das condições históricas que cercaram a produção. Segunda questão: levar em conta e nunca perder de vista a finalidade com a qual o livro foi escrito. Resumindo, 3 são as realidades que o livro trata. Primeiro, as realidades metafísicas. 2, realidade histórica do presente da época da produção do livro. E também, a terceira, a realidade final, as realidades finais profetizadas. Hoje eu vou falar sobre a visão do vencedor extraído da revista Apocalipse Fidelidade e adaptada pelo pastor Jonathan, que é quem vos fala. A visão do vencedor, texto base, Apocalipse 1, de 5 a 20, que sugiro você leiam, porque nós vamos usar muito esses versículos aqui durante o estudo. No verso 7, João afirma a sua confiança no regresso triunfal de Jesus. Pois em meio à perseguição, a convicção do seu regresso os fortaleceria aos cristãos prosseguindos daquela época. É importante saber que este retorno será de forma inquestionável, e todos verão e reconhecerão o nosso Senhor, que muitos duvidaram e recusaram a crer. Será um acontecimento terrível para aqueles que tomaram parte em sua morte, aqueles que o crucificaram. Será a ocasião de lamento. Conheceram a respeito de Jesus o Senhor, porém rejeitaram Ele como Salvador da sua vida, quando poderiam tê-lo recebido como Salvador. O que mais temos visto são pessoas que rejeitam a palavra de Deus, algumas vezes por causa de escândalos causados pelos falsos mestres. Tentam agregar pessoas para o seu próprio rebanho e não de Cristo. No verso 8 do capítulo 1 de Apocalipse, além da certeza de que Jesus está vivo e voltará, o autor ele deixa bem claro uma coisa:
ele vai deixar uma coisa bem clara para a gente, e nós precisamos prestar atenção só nesses detalhes. Porque às vezes deixamos pular algumas coisas, e precisamos nos identificar com isso. Ele deixa bem claro que é que faz a revelação. Na verdade, ele deixa bem claro, é que faz a revelação. Quem se identifica como eu sou é o próprio Deus. Isso significa, fica claro para a repetição da expressão o que é, e que era, e que há de vir. Entende? São detalhes. Nós precisamos estar bem assim, atentos a essas coisas. O Todo-Poderoso, e ele fala assim, eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto, e o Ômega é a última letra do alfabeto grego. Então Deus afirmou que Ele é o primeiro, Ele é o princípio e o fim. Ele é a origem de toda a criação. A mensagem que o apóstolo escreveu e enviou aos cristãos não era dele, mas de Deus eterno, onipotente, criador de todas as coisas, daquele que é soberano sobre a história da humanidade e conduz para o fim que ele mesmo determinou. A visão de Jesus glorificado, 10 a 20, a visão começou com João ouvindo uma grande voz como de trombeta. Não era um som da trombeta, mas assemelhava-se a ele. A voz lhe deu uma ordem clara e definida para escrever um livro, e que estava vendo essa ordem se repetiu no Apocalipse várias vezes. A missão de João não era falar, mas escrever, pois era desta forma que a mensagem e encorajamento chegaria às 7 igrejas, perseguidas pelo Império Romano. Devo lembrar que quem aparece na visão foi o próprio Jesus, no meio das 7 igrejas que receberiam a mensagem do livro. Apocalipse 1:20. O Senhor Jesus, na visão, estava vestido com uma túnica longa até os pés, cingindo a altura do peito com as faixas de ouro. Era a veste usada pelo sumo sacerdote judeu. Na visão, Jesus tem cabelos brancos, que o identificava como Deus, pois é assim que Deus, Pai, o ancião dos dias, apareceu na visão ao profeta Daniel. Daniel 9:7. Então isto mostra que Jesus é Deus, mostra a sua divindade, a eternidade de justiça, a força e o poder de Jesus. A força e o poder de Jesus glorificado são simbolizados na visão pelos pés reluzentes como bronze polido e da voz de muitas águas. Diante da visão da glória de Cristo, João, atemorizado, caiu desmaiado. Jesus estendeu sua mão direita sobre João e lhe disse, não temas. É isso que Jesus diz diariamente para você e para mim, e para aqueles que estão caídos e oprimidos. Para aqueles que estão desfalecidos pelos problemas enfrentados. O Senhor está estendendo a mão, as suas mãos, e levanta, dando vitória para a sua vida e diz, não temas, meu filho, eu estou contigo. A razão para João e os demais crentes se tranquilizarem está em 3 características que Jesus apresentou de si mesmo. 1. Ele é o primeiro e único. Isso o identifica como o próprio Deus. Em João 1:1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E no versículo 8 do capítulo 1 do Apocalipse diz que a sua divindade é a razão para não ter medo. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Essa frase ressalta a realidade da morte e ressurreição de Jesus. Da sua morte e ressurreição vem a consequência e ter a chave da morte e do inferno. Ter a chave é ter controle, autoridade sobre a morte e sobre o inferno.
É importante isso. Os dois maiores inimigos do homem, a morte e o inferno. Mediante a sua vitória sobre a morte e ressurreição, Jesus aboliu a morte e com o Evangelho trouxe a vida e a imortalidade para nós, como diz em 2 Timóteo 1,10. Paulo também fala em 1 Coríntios 15,55. Ele clama e regozija dizendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isto é uma verdade para aqueles que já se renderam aos pés de Cristo, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mas aqueles que ainda não tomaram esta decisão, a morte ainda tem vitória sobre a sua vida. O importante que você precisa saber é que Ele está vivo, que, como temos convicção disso, os que creem nele também viverão eternamente. João 14:19 diz: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Mistério tem um significado de algo que o conhecimento humano não pode alcançar, mas Deus revela, dá a conhecer. Quero concluir da seguinte forma: a certeza que Jesus virá deve produzir em nós alegria, porque estamos salvos. Cremos no Deus eterno, onipotente, Criador de todas as coisas, e que é soberano sobre a história, conduzindo para o fim, e de que Ele mesmo determinou. Então ela é definida por Ele mesmo, porque foi Ele que determinou. Jesus é divino e eterno e vitorioso, e está atuando nas suas igrejas. Essas verdades devem nos estimular a viver como seus seguidores, comprometidos com Ele em todos os aspectos do nosso dia a dia. Superando todas as dificuldades que um discípulo possa nos apresentar numa sociedade que se coloca contra Deus, contra Jesus. Eu fico preocupado, irmãos, com pessoas que não querem ter um compromisso ou têm medo de o compromisso ser exigido. Por que eu tenho esse medo? Por que ter esse medo? E nós vamos ver mais ou menos algumas coisas que podem estar acontecendo com estas pessoas e com algumas igrejas. Porque no próximo vídeo eu falarei a respeito das 7 igrejas. E será que tem alguma coisa a ver com os nossos dias? Então eu espero você até lá. Que Deus possa nos abençoando. Vamos orar para terminar? Muito obrigado, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que não abre mão da nossa felicidade, não abre mão da nossa vida e também não abre mão das nossas vitórias. Eu sei que problemas nós enfrentamos, mas assim como o Senhor revelou, Senhor, através do livro de Apocalipse, um livro de revelação que nos garante vitórias, nós também podemos contar com a vitória que o Senhor está preparando para nossas vidas. Abençoe o nosso povo, Deus. Abençoe o povo de Colinas. Abençoe o povo da nossa igreja, a Igreja Batista Esperança. Esteja com cada uma delas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amigos me perguntam se ele vai mesmo voltar. Mas papai nunca mentiu pra mim. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Posso sentir que papai está chegando. Se ele prometeu, eu sei que ele vai voltar.